Olá, pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor, exclusivamente projetos sociais. E eu gosto de falar que são os legalizados e não legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que vocês aprendam a captar recursos e façam o verdadeiro impacto social. E hoje, como tema da nossa live, eu coloquei o tema da nossa live, né, que é mais um episódio do Mais de Social. Nós temos como tema: a organização é o princípio para ter uma boa captação de recursos. E claro que é bem amplo esse tema, assim, mas a gente vai focar em uma parte da organização do nosso projeto. A organização, ela é fundamental e tem que estar todos os pontos bem fechadinho para que a gente consiga realmente captar o recurso, ok? Fazer o impacto que a gente deseja, alcançar os nossos resultados, entre outras coisas. Mas a questão que a gente vai falar aqui hoje vai ser direcionado a pessoas. O que é assim, Débora? Pessoas. O que cada um faz dentro do projeto. E por que eu vou falar isso para vocês? Porque eu escuto muitas pessoas dizendo que não tem gente para ajudar, que as pessoas que estão para ajudar não respeitam o que a outra pessoa fala, que o gestor da instituição não escuta as pessoas e por isso que não está rolando uma boa captação. E entre outras coisas. E como eu disse, eu trabalho com projeto social, eu trabalho com algumas organizações, e toda vez que eu vou conversar com essas organizações, eu sempre peço que, mesmo que você converse comigo individualmente, por favor, converse com a sua equipe, porque o trabalho tem que ser feito em equipe, porque não dá para uma pessoa só fazer tudo sozinho. E essa é a questão que a gente está falando aqui hoje. E esse contexto de falar, da gente estar falando de pessoas dentro do nosso projeto, é entender que cada um tem o seu objetivo, cada um, né, o objetivo em si. O objetivo é um só, que é a gente fazer com que o projeto ele tenha resultados, que ele alcance os seus objetivos. Mas o sentido é que cada um sabe o que tem que ser feito. E só que nem todo mundo sabe o que tem que ser feito. Esse é o problema de dentro de um projeto. Como assim, Débora? Qual o problema de dentro de um projeto? Como eu falei, eu trabalho com projetos. Eu estou nessa vida aí de projeto social praticamente há 10 anos, trabalhando dentro de um projeto, oficialmente. Eu trabalhava como gerente administrativo e 2 anos, aí mais ou menos 2 anos, eu estou nesse contexto de trabalhar com outros projetos. E nessa situação de trabalhar com outros projetos, onde eu trabalhava, a gente tinha um pouquinho de cada um no seu quadrado, porém, a gente se metia no quadrado do outro e ainda rolava umas confusões. Só que em projetos que eu estou trabalhando hoje, eu vejo que não tem cada um no seu quadrado, tem ou o quadrado está vazio, ou é todo mundo num quadrado só e rola uma confusão. E a questão é essa. Como eu disse, a nossa live hoje tem como tema a organização é o princípio para ter uma boa captação de recursos. E essa organização é cada um saber qual é a sua atividade, qual é a sua atribuição, qual a função ali que ele faz e qual a atribuição daquela função. E normalmente a gente não sabe disso. Ou a gente sabe, só que a gente não quer saber. Ou realmente tem isso no projeto, só que a gente não quer prestar atenção nesse contexto. E aí o negócio todo é que rola o meio de campo e a gente não consegue fazer o gol. Por quê? Às vezes a gente está lá jogando. Vou colocar uma parada bem normal assim pra gente. Não sei se vocês entendem de futebol, eu também não entendo muito bem, mas vocês vão entender o contexto aqui. Como eu disse, a gente está no mundo paralelo, que no mundo paralelo a gente quer fazer tudo, que é o projeto social. Quando a gente vem para o mundo real, a gente não quer fazer tudo. A gente quer fazer somente aquilo que tem com o nosso direito de fazer. Mas aí a gente pensa, por que mãe é mãe, né? Já ouviu falar que mãe é mãe? Mãe tem 20 mil atividades, tanto que a gente fala que a mãe da gente é uma super mulher, porque ela é enfermeira, ela é mãe, ela é faxineira, ela é tudo, né? Só que aqui a gente pensa que mãe é diferente. A mãe da gente é diferente. Por isso que a gente diz que mãe é sinistra, cara. A mãe tem, sei lá, acho que tem 10º sentido lá, porque às vezes eu fico pensando, falando com a minha mãe fala: Débora, aconteceu alguma coisa? Eu, não, mãe, não aconteceu nada, tá super bem. Mentira. Eu estou vendo que eu te conheço há 30 e poucos anos. Não vou falar tudo, não. Há 30 e poucos anos. E você está dizendo que não tá, que você está super bem? Isso é mentira. Eu sei que você não está bem. Aí eu fico, caraca, cara, que mulher sinistra. Ela tá vendo que eu tô tão normal, acho que nem eu sei que eu estou mal. Eu tô impressionada com isso. Mas mãe é assim. Mas vamos pensar, mãe é um caso totalmente diferente aqui, cara. Mãe é mãe. Mas quando a gente fala de futebol, gente, é sério, de futebol. Bom dia, Aline. Deixa eu dar bom dia para vocês aqui, Jaqueline. Bom dia aqui o pessoal do Facebook também. Quando a gente fala da mãe da gente, ela é fora parte, mãe é sinistra. Mas vamos pensar no mundo do futebol. No mundo do futebol nós temos meio de campo, atacante, goleiro,
Ponta da direita, ponta da esquerda, é um negócio desse. Só que a questão é, como o técnico tá lá jogando, o pessoal tá lá jogando, o técnico fala, ó, fulano, você vai ser atacante, eu quero que você vá marcar o gol, porque você é o cara. Tá bom. Você, goleiro, você fica aqui, paradinho, bonitinho, aí defendendo o nosso gol, para não entrar nenhuma bola. Olha só, o técnico está dizendo o que cada um tem que fazer. Ou você, da ponta direita, você vai ficar na ponta direita, tu não tem que correr lá para a ponta esquerda não, porque não é lugar para você. Você tem que ficar aqui, desse lado aqui, do lado direito, que é desse lado aqui, da gente, lado direito. E você tem que ficar do lado esquerdo. Vocês escutaram? Aí todo mundo, não, já é, valeu, valeu. Técnico, show de bola, show de bola. E aí rola o jogo. Só que aí aquele contexto, o cara tá todo animado, entrou lá, qual o nome? É o cara da defesa, todo animado, caraca, eu sou da defesa, só que eu quero marcar um gol, porque eu falei com a minha esposa que eu vou marcar um gol pra ela. Só que o cara da defesa, gente, o cara tem que defender. O cara não tem que atacar e tentar fazer gol, o cara tem que defender. Se ele tiver um momento lá, não sei quando, que ele vai lá jogar a bola pro gol, e ele tá lá olhando pro gol, ele vai chutar. Mas se o cara só tem que defender, o cara tem que defender. Se o cara tem que atacar, o cara tem que atacar. Se o cara tem que ficar na ponta direita ou na ponta esquerda, o cara tem que ficar na ponta direita ou na ponta esquerda. Se o goleiro tem que ficar no gol, ele não pode sair do meio do gol e sair correndo e marcar um gol lá não sei aonde. Já vimos acontecer isso? Já vimos acontecer isso. Mas foi em casos, assim, excepcionais. Entendeu? Não é coisa que se aconteça toda hora. Só que quando a gente pensa para o nosso projeto, a gente normalmente faz desse tipo. O cara é atacante, o cara é goleiro, o cara é meio de campo. Dentro do projeto é todo mundo junto e misturado e cada um faz tudo. E no final das contas, às vezes não dá tudo certo. Às vezes dá errado a situação. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu vejo isso. Eu vejo muito isso. As pessoas, como eu falei, quando eu chego em projeto, e muitos projetos quando eu chego, a gente vai... A primeira coisa que eu pergunto, gente, me diz o que é o projeto. Aí cada um fala como é o projeto para si. Só que o projeto, gente, não é o projeto é um para mim, um para você, um para ele. Não é. O projeto é um só. A gente pode falar de formas diferentes, mas a gente vai ter sempre o mesmo significado, só que a gente vai falar de formas diferentes. É aquela questão. Fale sobre o projeto. Aí o projeto Débora Quero Feliz trabalha com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social da comunidade X. É isso que é o projeto Débora Quero Ser Feliz. Aí o outro vem e fala. O projeto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças e adolescentes na parte da cultura e da educação. A gente faz teatro, faz música, mas olha só, a gente está no mesmo contexto, ele só acrescentou alguma coisa. Aí vem o outro e fala, o projeto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças da faixa etária de 8 até 17 anos. E tem pré-vestibular, pré-vestibulinho, e o negócio, eles distribuem cesta básica, o projeto é bem legal. Olha só, tudo está direcionado para um lado só que cada um falou de uma forma. Isso é uma coisa. Agora eu chegar e falar, gente, o que é o projeto Débora Quero Ser Feliz? Aí um falar, o projeto Débora Quero Ser Feliz trabalha com crianças e adolescentes, na parte de educação e cultura. Ok. O projeto Débora Quero Ser Feliz, ele distribui benefício para as famílias. O projeto Débora Quero Ser Feliz, ele tem atividade com os adolescentes. Ele dá um pré-vestibular. Tá lá, mas cadê as crianças e adolescentes e o restante das atividades? Mas tudo bem. O que é o projeto Débora Quero Ser Feliz? O projeto Débora Quero Feliz trabalha com reforço escolar. Cadê as crianças e adolescentes? Cadê o pré-vestibular, o pré-vestibulinho, a cultura, a educação? Cada um falou de uma forma. Uma falou que só dava benefícios, a outra falou que tem a cultura, a outra falou que só atividade. O contexto é que a gente às vezes fala somente aquilo que a gente vê. Por exemplo, eu fui num projeto um tempo atrás, antes da pandemia, e o projeto falou, perguntei para cada pessoa, que eu sempre gosto de falar assim, gente, eu quero reunião com a equipe. E aí a equipe disse, uma pessoa trabalhava com as famílias, distribuindo benefícios. Então, para ela só distribuía benefícios. A outra trabalhava com as mães na parte de geração de renda. Ela só falava que o projeto era geração de renda. A outra pessoa só falava que o projeto era direcionado para o reforço escolar e para o pré-vestibular. Cada uma falava de uma coisa diferente. Não parecia que a gente estava no mesmo projeto. Então, no momento que a gente não sabe o que significa o projeto, a gente não pode pensar qual é o objetivo do projeto no contexto da gente estar captando recurso para uma determinada coisa. Eu vou captar recurso para a minha atividade. O outro vai captar recurso para a atividade dele. O outro vai captar recurso para outra atividade dele. Só que a gente tem que entender que é tudo uma coisa só. O projeto Débora Quero Ser Feliz é o projeto Débora Quero Ser Feliz. Ele trabalha com 193 crianças. Ponto. Esse é o nosso público. Não é só as 50 crianças que estão ali
no pré-vestibular, as outras 45 que estão no pré-vestibulim. Não, são 190 e poucas crianças. São 60 e poucas famílias. Entendeu? Aquelas 198 crianças, 190 e poucas crianças, 98, 93, está referente a 68 famílias. A gente distribui cesta básica? Sim, para 68 famílias, que representam as nossas 190 e poucas crianças. Entendeu o sentido da coisa? É só para a gente ter uma noção do entendimento. E aí, a gente sempre fala de noite aqui, ultimamente a gente está falando de noite de um evento. Sempre a gente, nem de evento, a gente está falando de uma forma de captar recursos, uma fonte. E nessas últimas, algumas aulas a gente falou sobre eventos. E a primeira coisa que eu falei para vocês aqui foi que o evento, a gente tem que pensar qual é o objetivo do evento. Esse evento nós vamos captar recurso a quantidade X, ok? O segundo ponto foi a nossa equipe. E aí, com a nossa equipe, a gente ali naquele momento, a gente já pensou qual vai ser o evento, já falamos para cada um o que eles têm que fazer, e isso foi o nosso plano de ação, para que a gente pudesse correr atrás daquele primeiro momento, para a gente começar a entender o evento, procurar os parceiros, fazer esse tipo de coisa. Só que, olha só, eu falei o quê? A nossa equipe fez um plano de ação para a gente começar a procurar os parceiros, ver quem a gente podia ajudar, o que a gente podia fazer para que as coisas acontecessem. E como eu disse, nesse decorrer, acontecem muitas coisas. Só que a gente, naquela reunião, falou que cada um tinha uma coisa para fazer. Só que, ultimamente, nos projetos não são assim. As pessoas fazem, Débora, claro que é. Só que eu vejo que não é assim mesmo. Eu vejo as pessoas falando, gente, tem que fazer tal coisa. E aí vocês conhecem aquela história do alguém, todo mundo, ninguém, sabe? Qualquer um. Essa historinha é como se fosse no nosso projeto. Todo mundo poderia fazer, mas ninguém fez. Acharam que alguém iria fazer. E a questão, exclusivamente, da gente estar falando dessa live hoje, é falar sobre descrição de cargo. O que é descrição de cargo, Débora? Vou falar para vocês certinho. A palavrinha bonita, a frase completinha. Descrição de cargo é a formalização em documento escrito, ok? Das atribuições, responsabilidade, especificações dos requisitos de um cargo na organização. Ele deve ser o mais claro e consistente possível, pois é base para uma série de processos na RH. E quando eu falo isso para vocês, é que quando a gente tem funcionários dentro da instituição, mas vamos para o mundo real, que são as empresas. As empresas, a gente tem muito processos trabalhistas. O que são os processos trabalhistas normalmente na empresa? Processo trabalhista acontece ou a pessoa deixou de receber alguma coisa, ou a pessoa... Mas a gente também tem a questão da pessoa fazer uma atribuição que não tinha nada a ver com ela. Que é aquela questão do desvio de função. Ah, eu tinha que fazer uma coisa, mas o meu chefe mandou eu fazer outra. Eu fiz porque eu tinha que receber o dinheiro, porque eu tenho que pagar minhas contas. Vocês já ouviram falar isso? Já aconteceu alguma vez isso com vocês? Então, muitos processos no RH acontecem por causa dessa questão, o desvio de função. E o desvio de função só acontece, gente, porque muitas empresas, elas têm a descrição de cargo e eles apresentam essa descrição de cargo para o funcionário, ou simplesmente eles não têm. Eles não fazem essa descrição de cargo e a pessoa faz o que tem que fazer. Só que o contexto é, como eu, que sou uma recepcionista, vou ser vendedora de um projeto. Ah, é porque não tinha ninguém, então você foi ser vendedora. Só que a questão é, eu não posso ser vendedora. Recepcionista não é vendedora. Mas se você botasse lá, recepcionista, e em alguns momentos você tem que fazer umas vendas, aí são outros 500. Mas isso tem que estar na nossa descrição de cargo. E por que eu estou trazendo a descrição de cargo para vocês hoje? Porque a organização é muito importante para a gente captar recurso. Quando a gente está fechadinho, sabendo o que cada um tem que fazer, é a questão de cada um no seu quadrado. Não quer dizer que eu não posso chegar e falar com você alguma coisa que tenha a ver com o seu trabalho e que tenha a ver com o meu trabalho. Mas a diferença é, se eu estou dizendo que você, neste momento da organização da instituição, você tem que fazer uma atividade X, você vai fazer a atividade X. E você não pode sair daquela atividade. É o que acontece muito hoje nos projetos. Como assim, Débora? A gente tem o presidente, a gente tem o diretor, a gente tem o gestor, como vocês queiram falar, como vocês gostam de chamar. E eu vejo que muitos dos gestores fazem tudo e mais um pouco. E por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eles fazem tudo e mais um pouco, eles não fazem nada. E aí a gente vê a falta da organização da instituição.
porque tem muita gente fazendo muita coisa e tem pouca gente fazendo muita coisa e tem muita gente que não faz nada. E se a gente já começa com um projeto organizado nessa questão que você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, fica mais fácil da gente organizar a instituição. Porque eu sei o que eu tenho que fazer. E isso, gente, está bem, bem bonitinho no seu estatuto. Como assim, Débora? No seu estatuto, a gente já começa lá no estatuto, voltando lá atrás, você já diz quais são as atribuições do presidente, do vice-presidente, da secretária, do vice-presidente 2, do diretor financeiro, não sei como está lá a sua direção, mas você diz a descrição dessas pessoas, você diz o que elas têm que fazer. Só que a questão é, a gente não sabe. Ou, normalmente, o presidente nem sabe o que ele tem que fazer, porque ele diz, eu sou a pessoa que idealizou o projeto, eu faço tudo e mais um pouco, vocês têm que me respeitar, porque... E aí é aquela questão, gente, vamos um pouquinho abaixar a bola, porque as suas atribuições estão no estatuto. Você tem que até organizar o projeto, você tem que fazer até determinada coisa, mas você também não pode subir lá na questão lá em cima, porque tem gente que sabe quais são as suas funções. Eu fui num projeto, aí vem essa questão, eu fui num projeto, e aí a presidente, não, porque eu fiz, o que acontece, ppp, aquela coisa toda lá, e a assistente social falou, não podia, não pode, porque não pode, porque não pode, não... Mas quem é você para falar alguma coisa? Eu sou presidente, aí eu fiquei assim... Gente, já começou que o barraco estava descendo da frente de uma pessoa que eles nem conheciam, porque ali eu estava ali como uma pessoa desconhecida. Eu fui ali, que me convidaram, eu conheci a menina, só que, tipo, e o restante do povo não conhecia ninguém. E o barraco começou a descer ali. Eu falei, caraca, olha a situação que eu tô... Já fiquei tensa. Mas assim, e aí eu vi, depois que terminou o estresse de todo mundo, eu falei, desculpa, mas o que aconteceu aqui foi totalmente errado. Ela tem todo o direito de falar isso que ela está falando aqui agora, porque ela sabe o que ela está falando. Ela é assistente social. Ela estudou para isso. Ela sabe quais são as obrigações perante a lei, de que o que o projeto tem que fazer. Eu falei assim, eu sei poucas coisas, eu só sei algumas coisas do que ela falou, porque eu trabalhava diretamente com assistente social. Mas o que ela falou está correto. O projeto não pode passar por cima de uma coisa. Aí a presidente, não, mas aí eu sou presidente. Eu falei, tu pode ser presidente, você pode ser o papa. Mas o que ela está falando é verdade. Se vocês fizerem o que você está querendo que faça, o projeto pode pegar um processo enorme. E ela está falando que não vai fazer porque ela sabe das leis. Aí a pessoa, não. Aí eu falei, olha, fulaninho, quando você falar alguma coisa, tiver um debate, você fala a lei. E é o que eu falo para vocês aqui. Você fala a lei. É importante a gente falar esse tipo de coisa. É importante a gente comprovar do que a gente está falando. Eu sei que é chato, sabe? Eu falo assim, é chato a gente chegar e falar assim, olha só, a lei número tal, porque ali quando a gente fala isso, a gente está falando para a pessoa assim, ó, você que não tem conhecimento e acha que você é a dona do mundo, preste atenção na lei tal. A gente praticamente, entre linhas, está falando isso para a pessoa. Mas não é isso que a gente está querendo falar, porque essa é a forma como a pessoa vai ver. Caraca, tá achando porque tem faculdade, tá achando porque tem tal coisa, tá querendo já achar que pode sentar como é aquela parada? Já pode sentar na janela. Mas não é, gente. Não é questão de você ter um canudo, não é questão de você ter experiência de 30 anos, não é isso. E aí é o que eu falo para vocês. Quando eu falo que um projeto, ele tem que saber que cada um tem que estar no seu quadrado e saber o que está dentro do seu quadrado, é fundamental. É muito importante. Porque, às vezes, a gente vem com essa coisa de, eu tenho uma experiência de 30 anos, quem é você para falar? Você dá um tapa na cara de um profissional que, tipo, não tem como você voltar atrás e depois falar, mas foi um momento que eu estava estressado. Acabou a confiança dele com você. E você é um presidente. Você não tem que falar dessa forma com ninguém. Não tem que falar com o dono como se, não tem que falar com o Papa, não tem que falar com o presidente da República, não tem que falar com ninguém desse jeito. Não tem. Só que as pessoas, às vezes, esquecem disso. Porque a parte do profissional não é muito diferente da parte de quem manda. E num projeto, em qualquer lugar, não é dessa forma, gente. A gente tem que entender a hierarquia, mas a gente também tem que entender o contexto do profissional. Por isso que a gente está falando sobre descrição de cargo. Por isso que a gente está falando que cada um no seu quadrado consegue organizar o projeto e consegue evoluir. Além da evolução, a gente consegue fazer as coisas de forma correta. Porque a gente já sabe quem são os responsáveis de cada situação.
Por isso que a gente fala de descrição de cargo, a gente fala de plano de ação, entendeu? A gente fala de planejamento, porque na hora que a gente deixa todo limpinho ali, as cartas na mesa, a gente já consegue entender qual é o nosso objetivo, como nós temos que fazer, para quem nós temos que fazer, qual o caminho que nós temos que seguir. E normalmente, quando a gente chega num projeto, começa uma reunião, a gente está cada um. Gente, é uma coisa de cego no meio de tiroteio, e a pessoa fala assim, Débora, tu tem que resolver a nossa vida, tu fica, caraca. É meio difícil, porque tu não tem uma bola de cristal e você não tem um chapéu mágico que você vai tirar a solução dali. Por isso que eu falo que equipe, gente. Equipe é fundamental o trabalho da equipe. E é fundamental que cada um entenda qual é as suas atribuições. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Carlos. Bom dia, Marli. Bom dia, Wanderson. Entendeu o sentido da coisa? E aí eu trouxe a descrição de cargo, como eu falei, a gente começa a entender o que significa o projeto a partir do nosso estatuto. Porque no nosso estatuto já está dizendo quem são as pessoas responsáveis e o que essas pessoas responsáveis fazem, que são as atribuições, e depois a gente entra para dentro do projeto. Porque a gente tem que começar, como eu falei, com a hierarquia. O que cada um faz dentro do projeto, porque quem manda, quem está ali respondendo oficialmente pelo projeto. E quem responde oficialmente pelo projeto é o presidente, é o vice-presidente, que é a direção, né? Presidente, vice-presidente, diretor financeiro, não sei. E, por último, a gente fala sobre o conselho fiscal. São pessoas que a gente coloca bonito lá, eu vou colocar o conselho fiscal, eu vou colocar a direção, eu vou colocar tal coisa, e aí, no final das contas, às vezes, o projeto só está acontecendo por causa de uma pessoa, que é o presidente, que é o idealizador do projeto. E aí a gente tem que ver o que está escrito para essas pessoas. Para quem se inscreveu lá, falou que ia fazer e colaborar e deixou lá sua ata com vários fantasmas, e para quem realmente está fazendo um trabalho. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos, tá, gente? Competência do presidente. Olha só, quando o nosso presidente lá da nossa instituição, nosso presidente, nosso diretor, não sei como vocês gostam de falar, nosso gestor, eles olham e falam assim, olha só, gente, vocês têm que obedecer, vocês têm que fazer como eu estou falando, que não sei o que lá. Aí vocês falam assim, tudo bem, legal, vamos fazer. Mas olha só, isso também não é muito bem o que você tem que fazer, sabe? Você sabe que a gente tem que fazer outras coisas, que fulano tem que fazer tal coisa, mas a pessoa às vezes fala, não, gente, olha só, eu sou responsável e o que eu estou falando é lei aqui dentro. Só que olha só o que diz, o que um presidente, um diretor tem que ser. Representar a associação em juízo e fora dela. Especialmente nas atividades no termo de parceria e nos eventos direto ou indiretamente relacionados ao projeto social da associação. O que está dizendo ali? Que você tem que representar a instituição. Se você quer representar a instituição, você tem que estar lá dando a sua cara a tapa. Primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que representar aquilo que está escrito no estatuto. Aquilo que você diz, qual é a sua missão, qual é a sua visão, como são os valores. Porque eu acho muito bonito a gente botar lá responsabilidade, respeito, ética, transparência, e dentro do projeto, a própria direção, o próprio presidente, o próprio diretor, ele não tem ética, ele não tem responsabilidade, ele não respeita as pessoas, porque no momento que ele fala que manda quem pode, obedece quem tem juízo, isso não é respeito. Isso não é respeito. Isso é praticamente, olha só, ou você faz ou você vaza. Você meio que ameaça as pessoas têm que falar, tá bom, ok. E aí a questão é, você tem que representar a associação em todos os aspectos. Você é o centro daquilo ali. E o momento que você diz que você está ali, você está fazendo um projeto, você está fazendo acontecer, as pessoas vão falar, você é o projeto. Por isso que eu digo para vocês, o presidente tem que pensar muito 2, 3 vezes, 4 vezes, que na vida pessoal dele, quando ele tem o seu Facebook e o Instagram, ele não pode chegar lá e bombar o presidente, bombar não sei o quê, falar mal de não sei quem. Não pode, porque ele representa a instituição. E as pessoas não conseguem desvincular esse contexto que existe fulaninho que tem a vida pessoal e existe fulaninho que é presidente da instituição. As pessoas não conseguem desvincular isso. Tanto que um exemplo engraçado, mas esquisito, a gente pode pensar no nosso mundo real. Os artistas de televisão, quando eles fazem lá os personagens que são os vilões, as pessoas só faltam bater nas pessoas. Eu vi um caso na televisão que um artista estava fazendo uma vilã, uma mulher na rua chegou e falou, você é louca, você não tinha que fazer aquilo com aquela mulher, você é má. Tipo assim, cara, é um personagem. Então, assim, se as pessoas não conseguem desvincular um personagem com um artista, imagine dentro de um projeto social que a gente tem uma má fama. Então, eu digo para as pessoas, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque
A pessoa presidente, ela representa a instituição num todo. É muito importante isso. Segundo ponto, convocar as assembleias e dirigi-las. Terceiro ponto, convocar reuniões da diretoria e dirigi-las. Assinar, conjunto com o tesoureiro, diretor, vice-presidente, não sei, os cheques, títulos de documento de interesse da associação, bem como os necessários para abertura e encerramento de contas bancárias, de seus movimentos, etc. Nomear procuradores, delegar poderes para fins especiais em nome da associação. Então, olha só, nenhum momento ele disse ali que você tem que fazer tudo. Nenhum momento ele falou ali que você manda em tudo. Ele falou que você tem que representar a associação em juízo fora dela, especialmente nas atividades em termos de parceria, nos eventos diretos. Porém, todavia, você tem que nomear pessoas, delegar poderes para fins especiais em nome da associação. E quando a gente fala nomear poderes, gente, a gente fala aquele vice-presidente, financeiro, assistente social, gerente geral, coordenador do projeto X. Você está delegando poderes. Eu estou dizendo que, se você falou assistente social, você está responsável pela parte de assistente social, ele está delegando poder. E quando ele está delegando poder, significa que ele está te dando responsabilidade referente àquela ação. Isso é o presidente. Isso é o nosso diretor. E as pessoas falam normalmente não. Eu sei de tudo, eu mando em tudo, eu crio o projeto, eu sou o máximo, lá. Às vezes a gente não fala que eu sou o máximo, não. Mas para quem está no projeto, fica, caraca, o cara é o Deus. Vamos respeitar o cara, porque ele paga meu salário. Ou, nós somos voluntários, eu nem quero ficar aqui, porque esse cara é maluco, essa mulher é louca, não tem voluntário no projeto. E a questão, às vezes, que eu vejo da falta do voluntário, é a pessoa falar, o presidente não se deu bem com os voluntários. O presidente não fez tal coisa com os voluntários. E aí eu falo, qual é o problema mesmo que está tendo a falta de voluntários? Às vezes, é o presidente, que acha que ele é o dono do mundo, só que o problema todo é que o dono do mundo prejudica o que está acontecendo dentro do projeto. E o projeto não evolui por causa dessa pessoa. E aí vem a questão, como que a gente pode fazer com que essa pessoa entenda que ele é o problema do projeto? Muito difícil, às vezes a gente não consegue ensinar isso para a pessoa. E aí vem a questão, apresentar provas. É isso mesmo, gente, apresentar provas. A gente só consegue ver o que não está dando certo com provas. Por isso que eu falo muito para vocês o quê? Avaliações, monitoramento. Por quê? Porque vão dar provas do que as coisas estão indo bem ou as coisas estão indo ruins. E as provas representam que, já estou vendo qual o problema que está acontecendo. E quando eu faço as minhas mentorias, esse tipo de coisa, os projetos que eu trabalho, a maioria é muita gente que é gestor. E aí eu começo a provar para o gestor que o problema é ele. E é uma dificuldade, gente, que a pessoa já quer quase me bater. Ainda bem que às vezes está pela internet. Não dá para ela bater, porque eu estou aqui igualzinho a vocês, mas às vezes rola desligar o telefone. Aí eu fico, tá bom, o que eu posso fazer? Mas aí depois a gente fica de bem de novo. Mas o contexto é que mudar dói, gente. A verdade dói. Porém, tem que ser feito se a gente realmente quer atingir um objetivo e realmente a gente quer ter o impacto desejado através do projeto social. E aí eu digo as provas. É muito importante a gente mostrar para as pessoas, mesmo que você... Débora, mas eu sou funcionário. Cara, o cara pode me mandar embora. A gente faz com jeitinho, gente. A gente não chega lá, pega um papel e fala aqui, tá tudo ruim por causa de você é o problema. Não pode fazer isso, gente. A gente tem que pensar, você trabalha lá, você pode ser mandado embora, mas a gente chega com jeitinho. A gente mostra imagens na internet, a gente mostra os resultados, porque a gente começa a colocar para essa pessoa que deve ter monitoramento, que deve ter avaliação. Essas avaliações são questionários que a gente passa para as pessoas. A gente começa a trazer dados comprovando que tem um problema. E quando a gente começa a mostrar dados mostrando que tem um problema, essa pessoa começa, caraca, os voluntários estão saindo por causa de mim? Impossível. Aí a pessoa fala, porque você disse aquela coisa que as pessoas não gostaram. Aí você fala o que ela falou que as pessoas não gostaram. E aí a gente começa a trazer as verdades que a pessoa começa a entender que o negócio não está bom. E o contexto é, gente, começar a entender que o negócio não está bom não significa que ela vai mudar 100% não. Mas ela começa a se
policiar para que aquilo novamente não aconteça. Por quê? Porque ela está pensando naquela coisa lá na frente, que o projeto consiga atingir os objetivos. E como ela começa a identificar que os objetivos não estão sendo, como se fala, não estão sendo alcançados por causa de um erro que ela está cometendo, que ela não conseguia visualizar, as coisas começam a ficar mais fácil da gente começar a moldar e organizar novamente o processo. Entendeu? Então, assim, aí a gente vem um ponto aqui, como eu falei, a gente falou sobre a presidente. Vem o Conselho Fiscal, que a gente falou que o presidente ele acha que manda, e a gente viu que não é tão bem assim. A gente tem que ter pessoas abaixo ali, ou né, nem abaixo, ele tem que pedir pessoas para ele resolver assuntos que ele não tem a determinada competência, tanto que a gente tem o diretor financeiro, a gente tem o assistente social, a gente tem o psicólogo, a gente tem essa galera toda, porque o trabalho tem que acontecer. E em relação ao Conselho Fiscal, que a gente esquece essas pessoas lindas e maravilhosas. A gente fala, tem que ter reunião uma vez por ano? Vamos ver se vai ter reunião mesmo. E às vezes a gente tem ele no estatuto, o Conselho Fiscal, e nunca teve reunião na vida. O Conselho Fiscal só está ali representando o nome de 3, 5, 7 pessoas, porém, todavia, essas pessoas nem existem. Nunca foram no projeto, nunca nem deram as caras, nem sabem o que está passando no projeto. Só que a questão é, no estatuto também diz o que elas fazem. Fala a atribuição dessas pessoas. E quais são essas atribuições? Mais uma vez, examinar os livros de escritura da instituição e aquela relação referente a livro diário, livro caixa. Isso tudo, gente, tem que ter pessoas que vão ver o que está acontecendo. A gente vê muito em filmes, gente, filmes. Olá, Yuri. Bom dia, Sara, Linha. Aqui o pessoal aqui, Carlos. Bom dia, bom dia. Ah, que bom que você está gostando, Carlos. Ó, gente, se está gostando, pode compartilhar, pode curtir, pode deixar aí um like, né? Assim que o pessoal fala, manda assim um like aí pra gente, para estar aí mandando para todas as pessoas para entender o contexto do seu projeto e melhorar o seu projeto, gente. Então, curte, compartilha, dá o seu like aí pra gente, para que a gente possa aí tá passando essa informação para mais pessoas, tá? Então, assim, vamos voltar aqui. Então, assim, fiscalizar a administração econômica, financeira, contábil, sugerindo ações, diretrizes à diretoria. Olha a importância do Conselho Fiscal. E a gente não tem nem esses caras nem aparecem no projeto. E quando a gente faz a nossa única reunião, que obrigatoriamente a gente bota que o Conselho Fiscal, a gente tem que fazer uma reunião anual, a gente, quando vai fazer uma reunião com essas pessoas, é tipo assim, as pessoas não vão. E quando as pessoas vão, a gente fala outras coisas, pergunta como está a família, como está não sei o que lá, esquece de apresentar os dados contábeis. Tipo assim, a reunião é um bate-papo de confraternização. E não é, gente. Como eu disse, o Conselho Fiscal são os olhos da sociedade. O Conselho Fiscal, ele vai ver se realmente a diretoria está cumprindo com suas obrigações. Se a diretoria está utilizando o dinheiro que eles receberam da sociedade para fazer conforme eles disseram que ia cumprir os objetivos, que ia alcançar determinados resultados. Aí vem a questão que, quando a gente vai para o mundo real, a gente tem as empresas. As empresas, quando a gente fica, caraca, fez um escândalo, rolou um roubo de não sei da onde, que não sei o que, blá, blá, pondura. Quem que fez essas paradas todas? Foi um cara super corajoso que viu que os dados não estavam legais, viu que os caras estavam meio que manipulando, botando os cálculos lá, botando uns resultados diferentes. Aí o cara falou, cara, isso aqui tá esquisito. Pô, tá roubando o povo, cara. Tá roubando meu dinheiro. Isso é sacanagem. Aí o cara vai lá, explana, mas ele não explana. Ele meio que joga assim, ó. Ele explana assim por debaixo do pano pra mídia. E é o que acontece. Às vezes o cara não vai falar porque ele vai com medo de perder o emprego dele, com medo das pessoas, sei lá, matarem ele, esse tipo de coisa. Ele vai, explana por debaixo do pano. Mas ele faz o trabalho dele, que é denunciar essa ação. E é o contexto do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, ele faz isso. Ele tem que ver se realmente o dinheiro está sendo utilizado, gente, de forma correta. Por quê? O que eu disse para vocês? A gente quer fazer um evento? Eu falei o quê? Gente, o objetivo do projeto, o objetivo de um evento é o quê? Eu quero ter 5 mil reais, eu quero ter 6 mil reais para fazer determinada atividade. E aí, a gente vai lá e faz o evento e ganha 8 mil. A gente fica, ai, que legal, temos um dinheirinho. Vamos ter os dinheirinhos lá para comprar tal coisa. E teve ainda uma sobrinha que a gente teve um pouquinho a mais. Teve R$1.500 a mais. Ai, gente, vamos pintar a parede. Não. O objetivo não é pintar a parede. O objetivo é guardar o dinheiro para uma outra coisa. Não é pintar a parede, que nem sei lá que precisa pintar a parede. Mas a pessoa vai lá, a gente ganhou um dinheiro a mais. Cara, mas o problema todo é que você, no mês que vem, não tem o dinheiro. Mas você quer gastar o dinheiro agora. E aí vem essa questão do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, no meio da reunião, de um ano aí, que ele fica me fazendo
Tipo, o cara não existe, mais um ano que os caras existem, lá naquele único dia, o cara vai ver e falar, cara, Débora, pô, vocês fizeram um evento, tantos aqui, vocês falaram que queriam computador, eu tô vendo que vocês compraram. Poxa, R$ 1.500, por que você não botou lá no patrimônio de vocês, não botou no fundo da instituição? Por que você resolveu fazer uma pintura na parede? O que tem a ver a pintura na parede? Ah, porque estava feio o espaço, que não sei o que. Débora, não era necessário. Aí, no mês seguinte, rolou tudo bem, mas 2 meses depois vocês ficaram com dinheiro aqui, deixaram de dar as cestas básicas para as famílias. Ah, poxa, João, eu ia saber que a gente ia ficar sem dinheiro. Tudo bem, Débora, mas você tem que pensar no futuro. Pintar a parede não fez a diferença, porque daqui a uns meses vai ter que pintar de novo. Porque o cara pintou mal pra caraca. Porque R$ 1.500 você comprou uma tinta vagabunda, quis pintar a instituição inteira, a tinta já tá saindo, e tipo assim, você perdeu dinheiro. Ai, mas ficou tão bonito quando a gente pintou. O cara vai reclamar e ele está reclamando com todo o direito. Porque 2 meses depois, quando ele viu lá os nossos dados, a gente deixou de dar cestas básicas para as famílias. Isso é importante. Por isso que eu falo, o conselho fiscal é importante, porque ele vai estar ali, ó, toma ali um tapa, Débora, tu não tinha que ter feito isso, presta atenção. E aí ele começa a falar coisas, e dar conselho, e falar que tem que ser da forma correta, que não sei o que. É para isso que serve esses caras. E essas mulheres, não sei, essa galera aí. E a questão é que a gente não faz isso. A gente esquece e deixa passar 1 ano, 2, 3, 4 no projeto, e um belo dia, quando a gente tem que fazer de novo a eleição, se tem ou não tem pessoas, essas pessoas continuam lá na reunião, bonitinho, lá no documento, mas elas não aparecem. E aí a questão, o projeto não está crescendo porque não tem gente pensando junto. Porque as pessoas que estão no papel são fantasma. Porque não tem pessoas sabendo o que tem que fazer de verdade. Porque uma única pessoa faz tudo e mais um pouco e ao mesmo tempo não faz nada. E tudo dá errado. E aí a pessoa reclama. Não tem um recurso no projeto. As pessoas não gostam da gente. As pessoas não querem dar dinheiro pra gente. Por isso que o projeto está do jeito que está. Mas a questão é, gente, não é assim. Os outros projetos que têm o mesmo público do que você, têm recurso. Os outros projetos que começaram junto com você, que você fica lá vendo, falando que o projeto cresceu, deve ter feito alguma coisa para crescer tão rápido que o meu projeto não cresceu. Só que o problema todo, você quer ver a vida dos outros, mas você não sabe o que o cara fez. E às vezes o cara tá tão organizado que ele cresceu e você não cresceu porque você não tá. E ele não deve ter feito nada de errado. Ele só correu atrás. 99%, que é o nome lá na composição da EOSC, para dizer que faz parte de um trabalho social. É isso aí, Yuri. O que adianta se o cara não faz? É só ter nome, gente. Tem um projeto que eu trabalho que é assim mesmo. O projeto é aquela coisa, tem um nome lá no estatuto, tudo bonitinho. Nunca tá no lugar. Aí foram aparecer na televisão, fazer uma reportagem. Gente, eu olhei pro lado e falei, gente, que esse povo todo? Ah, é a vice-presidente, é a diretora financeira, é um cara do Conselho Fiscal. Eu falei, gente, mas eu nunca vi essas pessoas na vida. Eu tô com vocês há 1 ano. E eu já vi várias vezes, a gente fez várias reuniões por WhatsApp, por teleconferência, usando o Zoom, e eu nunca vi essas pessoas. Ah, Débora, televisão, aparecendo na mídia. Eu falei, engraçado, né? Para ficar se mostrando, o pessoal pode, né? Mas para chegar lá e mexer a panela do feijão, lá ficar fazendo força, enchendo o sovaco de suor, ninguém quer, né? Mas aparecer na televisão como glamour, isso é bonito, ó. Eu assim mesmo pra garota. E falando, eu falei, muito bem. Aí depois a menina falou, ficaram perguntando quem era você. Eu falei, pode vir aqui falar comigo, que eu vou jogar na cara deles, essa. Porque eu falei mesmo, para eles escutarem. Engraçado. Aí a garota até muito escrota, né? Eu falei, gente, mas é verdade. Na hora de aparecer na televisão e falar, não, mas eu trabalho num projeto social, que não sei o que lá, você quer. Mas na hora de ficar lá, batendo cabeça, tentando ver como a gente vai conseguir dinheiro, tentando fazer milhões de coisas, marcando reunião, ninguém vai, porque não tem compromisso. Nem nas reuniões online, gente. As pessoas podem participar. É sacanagem, cara. Mas chegar lá na hora e falar na televisão, a pessoa pode aparecer? Aí eu falei assim, muito engraçado. Aí a garota até muito escrota. Mas gente, desculpa. Eu sou escrota. E eu falei assim, eu sou escrota, gente. Porque é sacanagem. Aí vai lá, aparece na televisão, fala o projeto, acontece isso. Aí vai estar lá se promovendo lá no trabalho dela, vai estar fazendo outras coisas, ela não está se dando bem. Mas o projeto aqui está aqui, ó, com a corda no pescoço quase fechando.
E a gente aqui, meia dúzia de cabeça, não está fazendo o projeto não fechar. Enquanto tinha meia dúzia de cabeça que poderia estar ajudando e não está. Aí a pessoa fica, é verdade, né, Débora? Eu falei, mas cara. Os gestores colocam amigos, parentes, só para compor. Não entendem que ali é área de... Sim, gente, é fundamental a parte dessa questão de ter presidente, vice-presidente, o conselho fiscal. E uma coisa muito importante, gente, quando a gente vê, é muito bonito ali. Só que a gente não pode esquecer, eu falo para vocês, a gente foca nos grandes editais. A gente foca na parceria com o poder público, a gente foca com emenda parlamentar, a gente foca nessas coisas assim. E quando você vai olhar o Miroski, ele diz que não pode ter, tá? A gente não pode ter parentesco no nosso estatuto. Porque não pode falar que o diretor financeiro é esposo de fulana. Não dá. Porque na hora H, quando a gente for mandar lá fazer a questão de que o advogado, o contador, que não sei o que lá, ele vai falar, cara, o dinheiro tá todo rodando dentro da família, né? Engraçado, né? E aí o pessoal fala, por isso que foi criar uma OSC. Porque ganhou dinheiro do poder público, tá rodando dentro da família dele lá, ó, que não sei o que lá. Deve ter uns 2, 3 meses atrás, que uma menina falou isso para mim, mandou uma mensagem para mim e falou, Débora, é uma instituição, é de família, é tio, é pai, irmão, avô, tá todo mundo dentro do projeto. O projeto acontece, mas a gente vê que rola aí umas treta. Como eu faço para denunciar? Eu falei, Ministério Público. Assim, gente, na caroça. Ministério Público. Você pega todas as provas que você, para denunciar alguém, você tem que ter provas, tá, gente? Não dá para você denunciar a pessoa e falar assim, eu vi, o que você viu, você pode não ter visto. Tá, gente? Isso é muito importante. Você tem que ter provas. Filmagem, documento, fotos, provas. Porque aquilo vai comprovar que aquilo está sendo feito de forma errada. Porque se você só falar, eu vi, e ainda trazer outras pessoas falando também que viram, show de bola. E você vai lá no Ministério Público, denuncia a instituição, e aí eles vão comprovar se a instituição está fazendo besteira. Se a instituição estiver fazendo besteira, eles vão lá e fecham a instituição. E, gente, eu falo a verdade, tem que fazer isso, porque é sacanagem. Isso é sacanagem. Sacanagem de quem está tentando fazer um trabalho bom e tem gente achando que projeto social é empresa para botar pai, tio, irmão e fazer besteirinha. E não é. E aí eu falei, pode mandar, ó. Pega provas, filma, tira foto, participa de reunião, que não sei o que lá. Você tem que falar também que você, como se fala, pegou, escutou as mensagenzinhas lá, você tem que falar, mas olha só, porque também pode te prejudicar de você botar lá um gravadorzinho lá e as pessoas não permitirem, pum, você também se ferra. Mas eu falei mesmo, Ministério Público, porque o trabalho, gente, é para ser feito da forma correta. Por isso que eu falo para vocês aqui leis, por isso que eu falo para vocês o que tem que ser feito e também o que não tem que ser feito. E claro, dou dicas para vocês como o mercado financeiro, o mercado capitalista faz, que a gente também vai utilizar no nosso projeto, mas de forma correta. A gente vai usar as estratégias de empresas para um projeto social. E eu falo para vocês que tem que ser feito. Mas tem coisas que a gente diz que não, está errado. Está errado, é contra a lei, tem que acabar, as coisas têm que ser feitas de forma correta. E eu falo mesmo, gente. Aquelas pessoas, desculpa, aquelas que não gostam de escutar, é aquela coisa. Eu sei que não é fácil escutar, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender. A gente tem um histórico por causa de meia dúzia de instituições que fez besteira. E a gente não pode deixar meia dúzia de instituições continuarem fazendo besteira e sujando quem faz o trabalho de forma correta. E que às vezes não tem recurso, porque aquela instituição bonita lá, que está fazendo um trabalhozinho legal, que na verdade não está fazendo nada, está levando o dinheiro que poderia ser meu, que seria feito de verdade, que eu estaria fazendo um impacto de verdade. E ela não. Ela está utilizando esse dinheiro para encher o bolso de alguém. Então, assim, a gente tem que denunciar sim, e sem medo. E por isso que eu falo, a gente tem que fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E por isso que eu estou falando para vocês sobre descrição de cargo, para que as pessoas entendam o que cada um faz, e por que faz, como faz, e a gente realmente vai atingir os nossos objetivos. É só a gente entender como funciona o sistema. Quando a gente começa a entender o sistema, e claro, é difícil. Gente, não é difícil. As coisas não são difíceis. É a gente que complica as coisas. E no momento que a gente complica as coisas, se torna complicada de verdade. Por isso que eu falo, se a gente ficou mais, vamos fazer, vai dar certo. Se a gente trazer as coisas dar certo, positivo, trazer sempre a positividade pra gente, pro projeto, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente também trazer a positividade, apesar de eu às vezes botar aqui, dar uns tapas em vocês, mas realmente é um tapa nas costas para ver se acontece, gente. Vamos lá.
Mas, ao mesmo tempo, se a gente trazer coisas positivas e entender o que é o projeto, as coisas acontecem. As coisas vão começar a acontecer e a gente vai ver que não é difícil. É porque a gente transformou as coisas mais fáceis. E aí a coisa acontece. Entendeu? O sistema também... Ah, não, o sistema é cruel, gente. O sistema é cruel, sempre vai ser cruel. Eu estou falando, é cruel o sistema. Porém, se a gente achar crueldade, se a gente achar burocrático, se a gente achar tal coisa, a gente sempre vai achar que está ruim. Entendeu o sentido da coisa? Eu vejo que a gente está no meio de uma pandemia. E assim, eu trabalho com projetos, tá? Como eu disse, eu trabalho com projetos, e tem projetos que estão se dando super bem, e tem projetos que estão se dando muito mal. Eu tô com um projeto que eu faço vaquinha pro projeto, eu faço venda de OLX pro projeto que o projeto não tá conseguindo fazer, e eu faço. E o problema todo é que a vaquinha acontece. Não é que dizer que a gente, olha, a vaquinha aconteceu, deu 100%. Às vezes não acontece isso. Mas a gente faz a vaquinha, a gente bota coisa na OLX, a gente tá vendendo coisa na OLX, e o problema todo se as pessoas estão sem dinheiro, por que estão comprando produto na OLX e o dinheiro tá indo pra instituição? Entendeu? E aí eu falei, não é a gente que está, não é o sistema que é ruim, não é o problema do que está acontecendo, não é a economia, é a gente que transforma as coisas mais difíceis. Entendeu? Porque é difícil, é burocrático, o sistema é cruel. Mas se a gente deixar a coisa florescer, se a gente deixar as coisas falar, cara, é cruel com todo mundo, mas eu vou transformar essa crueldade ficar mais fácil, as coisas melhoram. E aí começa a fluir. Como eu estou falando, tem projetos que eu estou trabalhando que as coisas estão fluindo, que a pessoa fala, não acredito, não aconteceu isso antes. Eu falei, claro, porque a gente só pensava que não dava certo. Se a gente acha que não dá certo nunca vai dar certo, cara, porque a gente está trazendo não vai dar certo pra gente. Mas se a gente joga, vai dar certo. E a gente começa a fazer o monitoramento e avaliação, e a gente vê que a gente está tendo crescimento, mesmo que pequenininho, significa que está dando certo. Porque a gente sempre está vendo o quê? O crescimento do outro. E o problema todo é que o vizinho, o quintal do vizinho, a casa do vizinho sempre é melhor do que a nossa. Mas se a gente começar a ver a nossa casa, o nosso quintal, a nossa família, a gente começa a entender que ela é tão boa como a do vizinho. Só que eu sempre comparo pelo vizinho. E do vizinho sempre é melhor. Entendeu o sentido da coisa? Sim, a questão é saber lidar com a crueldade, sem entrar na jogatina com certeza, dos corruptos. É muita sacanagem. É verdade, Yuri. É verdade. Por isso que eu falei, se a gente faz o nosso trabalho direito, e aquela coisa, a gente fala mal dos corruptos e a gente denuncia, porque é aquela coisa. A gente entende, eu fico vendo que, eu estava conversando com uma pessoa aí, e ela falou, se o governo faz besteira, se os políticos são corruptos, eu também posso ser. Só que a questão cara, você está se igualando a eles. E se no momento você, que não se igualar a eles, as outras pessoas vão pensar da mesma forma. Se os caras grandão é corrupto, eu também vou ser corrupta. E aí a questão que vai começar a corrupção. Ela vai se alastrar. Porque a gente sempre pensa do cara, se ele faz aquela sacanagem, eu vou fazer também. Se o fulano fez aquela sacanagem, eu vou fazer também. E aí a gente começa a sacanear todo mundo. E aí a questão fica pior. Porque todo mundo vai querer sacanear todo mundo. Só que a gente não pode esquecer que, gente, tem uma coisa muito maior do que a gente. A gente sempre vai ver que, no final das contas, a gente fez a sacanagem e a gente vai pagar pela sacanagem. A gente que acha que não paga pela sacanagem. A gente que acha que não paga, porque eu vejo cada coisa aí, gente, que eu vejo fulaninho se deu bem por causa disso aí. Passa um tempinho depois, fulaninho se ferrou. Aí eu falo, aí, fez a sacanagem. Achando que a sacanagem que ele fez, ele ia sair impune. Fez a sacanagem, gente. Entendeu? Então a gente tem que... Vamos levar que o que a gente pode fazer, a gente vai fazer da nossa melhor forma possível. E aí a gente vai ver que a gente vai fluir, vai acontecer e tudo vai dar certo. E quem não faz da forma errada, a gente vai denunciar mesmo e que ele se ferre lá sozinho, porque eu tô fazendo o meu da forma certa. Show? Deixa eu ver aqui do outro lado. O Conselho Fiscal será um contador inserido no projeto. Não necessariamente, Gabriel. O Conselho Fiscal é uma pessoa, tá? São pessoas, tá? Que você convida, né, na verdade, para fazer parte da sua instituição. E esse Conselho Fiscal, eu peço muito que sejam pessoas que sejam direcionadas para a parte contábil. Então, assim, que tem um contador, que tem um administrador, que tem alguém de auditoria, pessoas que tenham conhecimento, porque eles vão ver a relação do livro, da contabilidade do projeto, entendeu? Desculpa. Então, eu dou preferência que o pessoal do Conselho Fiscal seja direcionado para essa área, que tenha mais conhecimento do que eu nessa questão. Contador é contador,
que tem um projeto, tem que ter um contador para fazer toda a parte contábil, mas o conselho fiscal é aquela pessoa, são aquelas pessoas que vão estar vendo o que o contador fez e, claro, o que eu fiz, porque eu faço aquela questão. Eu, como presidente, eu vou fazer o que eu quero e o contador simplesmente vai fazer o trabalho dele. E o conselho fiscal, ele vai rebater, dizendo por que foi feito disso, dessa forma, se poderia ter sido feito de outra. Entendeu? O contador, ele vai fazer porque eu mandei, mas o conselho fiscal, ele vai me reprimir porque eu fiz daquela forma. E também ele vai ver o que o nosso contador fez. Então, ele vai estar juntando o conhecimento dele, claro, e também a questão dele estar lá fiscalizando o nosso trabalho de gestão, de direção, entendeu? Então, eu dou preferência sempre de que uma pessoa faz um conselho fiscal nas suas instituições que bote pessoas realmente nessa área. Conselho fiscal, administração, nesse contexto assim. Conselho fiscal, auditoria, contabilidade, administração, direito, pessoas que entendam mesmo nessa questão, tá? É burocracia pra caramba, Carlos, mas aquela questão, como eu falei, a gente tem que levar a vida, porque senão a gente pensar só nas coisas ruins já era. Tá? Então, assim, deixa eu só terminar para vocês aqui, senão eu vou embora. Como a gente falou do Conselho Fiscal, uma coisa que as pessoas me perguntam muito, e eu sempre falo, dentro de uma instituição, normalmente, a gente tem que ter um captador. Então, a gente tem um captador. O projeto onde eu trabalhava, eu não era uma captadora, mas eu servia como captadora, uma das atribuições da minha função como gerente administrativa, era também ser a captadora. Então, assim, eu ganhava o meu salário, mas eu não ganhava nada se a instituição conseguisse captar mais recursos, entendeu? Pela lei não, né? Eu falo sempre que eu trago conteúdos para vocês relacionados com folhas que eu vejo. Então, assim, os dados que eu vou falar para vocês nesse momento, eu peguei da Associação Brasileira dos Captadores de Recursos. E eu sempre pego essas informações deles, que tem a ver com o captador, tá? Então, assim, para o captador de recursos, gente, ele diz aqui que, junto com a direção da organização, tá? Que irá liderar o processo de planejamento de mobilização de recurso e a sua implementação. Como a gente não tem um captador dentro do nosso projeto, normalmente, a gente tem pessoas que vai estar ali captando junto com a gente, então eu sempre falo, trabalho em equipe, é fundamental, ok? Então, assim, mas se você contratar uma pessoa para ser captadora do seu projeto, pelos captadores de recursos, essa pessoa tem que ser um CLT. Então, assim, ela vai receber para ela estar fazendo aquela coisa. E como eu disse para vocês, eu sempre digo, gente, baita sacanagem você falar para uma pessoa assim, olha só, eu vou te dar 10% do recurso que a gente vai pegar, e se a gente não pegar, você não ganha nada. Isso é sacanagem. É como você estivesse falando assim, olha, assistente social, trabalha aqui 30 horas para mim, que eu agradeço, muito obrigada pela sua colaboração. Gente, as pessoas sobrevivem. No jeito que você está sobrevivendo, aquela pessoa também precisa de recurso para ela viver. Ela tem que pagar luz, água, telefone. A diferença é que você pede para as pessoas. Essa pessoa, ela está trabalhando para receber. Então, eles falam a mesma coisa. O captador de recurso, ele tem que ser uma pessoa CLT da instituição. E, normalmente, você paga aquela coisa. Olha, eu não posso pagar muito para você, eu vou te pagar um salário mínimo, e você vai tentar captar o recurso. E é aquela questão, como eles acabaram de dizer, ele vai estar ali implementando alguma coisa. Ele vai estar planejando. Ele tem que saber quem é a instituição? Então, normalmente, eu, por exemplo, eu não sou uma captadora de recurso. Eu ensino vocês a captar recursos. Dentro do meu projeto, eu fazia captação de recursos. Nos outros projetos que eu trabalho, eu também faço captação de recursos. Porém, todavia, o nosso foco é entender o projeto antes de captar. E é o que falta muito. E é o que eu falo para vocês aqui. A gente está entendendo o nosso projeto, tanto que se você for gestor, se você for voluntário, se você nem tem um projeto ainda, mas quer ter um projeto, a gente tem que entender o projeto antes de pedir recurso, gente. E é o que a gente fala. Um captador não tem como chegar e falar, olha só, o projeto que eu trabalho é um projeto maravilhoso. Ele atende algumas crianças e entrega algumas cestas básicas, a gente está precisando de 7 mil reais. Tipo, o cara não falou nada. Não tem como o cara captar recursos dessa forma. Não tem como você fazer um projeto e mandar para um edital e o projeto falar, nós trabalhamos com 100 crianças e a gente quer que essas crianças tenham um pouquinho de alegria. Então, a gente faz atividade de música, recreação. Cara, e daí? Ter alegria? Entrega um celular na mão dela. Ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai entrar no Facebook, vai entrar em tudo quanto é lugar. E ela vai ter um pouquinho de alegria. Olha que maravilha! Mas não é isso que eu quero saber. Eu quero saber qual é o objetivo do projeto. É diminuir a criminalidade? É diminuir a violência? É diminuir o desemprego? É aumentar a educação dessas pessoas? É isso que as pessoas querem. Você falar que quer dar alegria para o povo? Gente,
Não rola. Entendeu o sentido da coisa? E é o que faz um captador. Ele tem que entender o projeto. E quando a gente está dentro do projeto, essa é a questão. Se eu sou assistente social, eu quero entender o que é o projeto. Eu vou passar as informações para as pessoas que tem a ver com o projeto e, claro, o que tem o direito dessas pessoas perante a sociedade. Meu trabalho de assistente social. O meu trabalho como psicóloga é entender o que essas pessoas estão passando na vida delas, o que o projeto quer fazer para mudar a vida dessas pessoas e desenvolver essas pessoas, de estar ali junto com elas, desenvolvendo, entendendo por que elas estão dessa forma. Meu trabalho de psicóloga. O meu trabalho de administrador é entender como administrar a instituição. Entender que a gente tem que administrar a instituição da forma correta para que a assistente social, a psicóloga, o captador de recurso consiga captar recursos para que eu consiga gerir a instituição. Olha quantas coisas acontecem. E eu falo para vocês o quê? Cada um está no seu quadrado. Cada um respeita o quadrado de cada um. Porém, se você reparar, eu como administrador, eu tenho que entender o que a menina, a psicóloga está fazendo, o que a assistente social está fazendo, o que o captador está fazendo, o que o financeiro está fazendo para que eu faça o meu trabalho. E o que eu disse para vocês? A gente tem que saber como está cada um, como está o quadradinho de cada um, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar conectado, porque é um sistema. E se um nozinho tiver desatado, a costura toda vai ser desfeita. Por isso que eu falo que é muito importante as pessoas saberem quais são as suas atribuições, o porquê ela está fazendo aquilo. E normalmente o porquê ela está fazendo isso é a gente cumprir os nossos objetivos. Só que a gente tem que entender quais são os nossos objetivos. Entendeu o sentido da coisa? Entendeu por que a gente fala do captador, como ele é importante, mas a gente também preservar a profissão dessa pessoa, que a gente muitas das vezes fala, vem para cá, faz o edital, fica aí, entende o projeto, é 100 mil, eu vou te dar 10%, e aí a própria questão do captador de recursos, ele fala que isso não é legal não, gente. Ele bota aqui, esse valor fixo pode ser complementado, tá, gente? Pode ser complementado. Aqui, peraí. Em geral, a ideia do captador é fazer parte da organização, para a qual atua como funcionário registrado de acordo com o que prevê a legislação trabalhista, a CLT. Esse valor fixo pode ser complementado com outro variável, que permite os bons resultados, como bônus ou gratificações, por exemplo. Então, assim, o cara está ali lendo edital, entendendo o projeto, vai falar com a empresa, vai fazer pitch, vai fazer uma monte de coisa, vai organizar o projeto para que ele possa captar recurso. E a gente tem que respeitar as pessoas. Por isso que eu falo para vocês que mesmo que vocês não tenham um captador oficialmente na instituição, vocês têm que entender que a gente tem um captador que ele é excelente. Ou melhor, nós temos vários captadores, que são os voluntários. E a gente, às vezes, fala o quê? É muito chato essas pessoas. E aí a gente não tem um captador que a gente possa pagar, e a gente não tem esses captadores, que são os nossos voluntários, que são pessoas que acreditam no nosso trabalho, e que elas passam credibilidade e visibilidade da instituição. Então, gente, como sempre, eu vou bater nessa tecla, tenha voluntários no seu projeto, tenha uma boa gestão. E como eu disse, às vezes, o problema está em quem? Lá em cima, que às vezes é você. E aí a gente tem que ter o quê? Começar a entender o que está dando de errado no nosso projeto. Faça avaliações, faça monitoramentos, entenda, tenha provas. Se você não é o gestor, se você é um voluntário, se você é uma pessoa que trabalha, está lá no projeto funcionário, comece a trazer provas de que, às vezes, a falta de captação de recursos no projeto está dentro da instituição. E, às vezes, não é nem às vezes, muitas das vezes, o problema é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Tá? E a gente continua, as grandes instituições, as pessoas não gostam de mim. Não, o problema normalmente está dentro do projeto. Se a gente começar a entender o nosso projeto, como que ele está fazendo o trabalho de captação, como ele está fazendo o trabalho de divulgação, como ele está trabalhando com a equipe, a gente começa a entender que o problema está ali dentro e não do lado de fora. Entendeu, gente? Faça isso que eu falei para vocês, ou melhor, não faça não, faça se vocês quiserem, senão eu estou obrigando vocês aqui. Mas leva para vocês esse conhecimento, leva para vocês as ideias aí que a gente passou, entenda, depois dá uma pesquisada aí, como se faz uma descrição de carro, que a gente só botou aqui, jogou aqui para vocês algumas informações, mas para vocês entenderem um pouquinho, dá uma olhadinha no estatuto de vocês, veja quais são as atribuições de cada pessoa ali no contexto de vice-presidente, presidente, diretora financeira, se eles estão realmente fazendo o que eles deveriam fazer. E, claro, desenha também as atribuições para as pessoas que estão dentro do seu projeto. Só levanta assim, joga por alto, assim, gente, quem faz isso, para a gente começar também a entender o que cada um faz. Porque aquele contexto, às vezes, muitos fazem muitos,
Não, poucos fazem muitos e muitos não fazem nada. E aí a gente vê que acabam alguns saindo melhores do que o outro, e a gente acaba brigando muito com aquele que está fazendo, tentando fazer as coisas da forma correta, e aquele outro que não está fazendo nada, às vezes se dá bem. Então, gente, pro pessoal aqui do Instagram, tchau, gente, bom dia, ele vai me cortar. Então, gente, só para vocês entenderem, como eu falei, levanta essas ideias aí que a gente passou para vocês, esses conteúdos, para que vocês possam fazer o trabalho de vocês da forma correta, tá? E assim, como eu disse, muitas das vezes o problema está dentro do projeto e não fora dele, ok? E claro, então já que o problema está dentro do meu projeto, eu vou eliminar todo mundo e começar tudo do zero. Não, gente, como eu falei, às vezes a gente está dizendo que a gente vai eliminar todo mundo e o problema pode ser nosso. Então, é muito importante que a gente comece a entender o projeto, deixar as pessoas falarem, deixar as pessoas colocarem as ideias delas, tudo direitinho ali na nossa reunião, entender, deixar as pessoas também darem um feedback, aquela questão do que eu falei do feedback. Se quer dar um feedback positivo ou negativo, coloca uma história no meio para comprovar o porquê do negativo e também uma história no meio para comprovar o porquê do positivo, ok? Deixa eu só ver aqui. O Conselho Fiscal desse projeto está pela escassez de pessoas qualificadas em determinadas funções, seria ético um colaborador exercer 2 ou mais funções? Então, Gabriel, você tem que ver nessa questão como eu disse, pela falta de voluntários, pela falta de pessoas, vocês têm que conversar com as pessoas para ver se elas querem fazer esse tipo de atividade. E aquela questão, não é a pessoa chegar assim, você vai ser a recepcionista, também vai ser a vendedora e também vai ser a faxineira. É sacanagem. Tu tá fazendo 3 coisas muito diferentes. Se for coisas parecidas, assim, a questão você pode fazer. E, ao mesmo tempo, se essas pessoas recebem, na minha concepção, Débora, você deveria botar o salário mais alto. Já que ela vai estar fazendo mais coisas, e aquela questão, é tudo conversa. Não dá para você falar assim, agora, ponto. Você vai impor a pessoa a fazer aquilo. Não, é tudo uma base de conversa. E tudo nessa base de conversa tem que ser documentado, tá, gente? É muito importante a documentação, porque hoje essa pessoa pode falar, eu quero, e eu vou receber um pouquinho mais. E amanhã ela fala, sacanagem, eu tô fazendo demais, eu vou te processar. Entendeu? Não é justo a gente fazer essa questão de várias atribuições juntas. Mas, no momento de crise, no momento que as pessoas precisam, é ao mesmo tempo a gente falar, vamos respeitar tanto aquele que trabalha como aquele que paga. Entendeu? E aí a gente conversa, vê como está a situação, vê como as pessoas podem colaborar, esse tipo de coisa, deixa documentado para que as duas partes estejam saindo felizes desse acordo. E, claro, a gente vai começar também a estar captando pessoas para colaborar com o projeto, para que essa pessoa não fique sobrecarregada por muito tempo, ok? É só um momento que vocês vão estar ali passando por esse período. Mas o certo é você chamar outras pessoas para estar fazendo e não deixar um trabalho todo para essa pessoa, ok? Espero que eu tenha tirado aí a sua dúvida. Ok, gente? Todo mundo aqui? Fechou? Então, gente, gratidão pela presença de todos vocês. Alguma pergunta a mais? Então, gratidão pela companhia de vocês aí com a gente. Como eu disse, curtam, compartilhem. Fala aí, gente, vê a Débora, essa garota é muito fera. Eu gostei muito aqui que a Marli falou, essa menina, sou sua fã. Então, já que tu é minha fã, compartilha, curta, divulgue. Fala para as pessoas aí que a gente está dando conteúdo aí, 0800 para vocês, que a gente faz aí sempre. São 2 lives por dia. A primeira live a gente fala mais relacionada à gestão, a gente entender um pouco mais sobre o projeto. E a live de 19h55 a gente fala mais sobre como está captando esse recurso para dentro do projeto. Então, assim, aquela coisa, a contexto está junto e misturado. Não tem como a gente separar, porque não dá para separar. Como eu disse, a gente está achando muito que o problema está do lado de fora e, às vezes, o problema está do lado de dentro. É o sistema que não está muito legal. É aquela coisa, hoje eu estou doente. É por causa da poluição. É por causa de não sei de quê. Às vezes, o problema está em mim, de verdade. E, claro, o externo está prejudicando mais ainda. Mas a gente tem que ver o que está aqui ruim aqui, melhorar o que está ruim aqui e aperfeiçoar o lado de fora. Por isso que a gente, Débora, aqui tem sinusite, rinite, várias paradas. E aí eu fui no médico, como eu falei para vocês, tive um processo aí de estar indo no médico nas semanas passadas, e aí a menina me passou um monte de remédio e falou, tu tem que limpar agora a casa com coisas sem cheiro, que não sei o que lá, por causa da alergia. E por quê? A gente tá nesse momento dentro de casa, eu tô limpando a casa toda hora. E toda hora é cloro, toda hora que não sei o que lá. E aí tá tacando muito a sinusite, a rinite. E aí ela falou, agora vai tirar tudo sem cheiro.
Tá um pouquinho melhor, porque eu ainda tô com esse negócio que muda tempo, mas ao mesmo tempo eu comecei a entender que o problema estava dentro para fora. Eu estava com um problema não só por causa do cheiro, mas também estresse, lá. Então tudo estava prejudicando Débora para fora. E aí a gente melhorou dentro e também está melhorando fora. Então é todo um sistema, é tudo junto e misturado para que a coisa aconteça e dê certo. Então é a mesma coisa para vocês aí. Utilize, a gente vai estar falando sobre análise SWOT também, aqui para vocês entenderem a parte de dentro do projeto e a parte de fora, para vocês começar a entender e estar trabalhando da forma correta, assim, do projeto, ver o que é bom, o que é bom, o que é ruim, esse tipo de coisa. É uma coisa que a gente vai estar trazendo depois, como entender essa ferramenta e estar gerenciando o projeto de forma correta. Então, gente, gratidão pela presença de vocês. E 19h55 a gente vai estar aqui com uma nova live, né? Com um novo tema. E não esquecer que a gente ainda tem live até sexta-feira, 9h55 e 19h55. Qualquer coisa, gente, qualquer pergunta, pode mandar aí no privado que a gente responde. Às vezes demora, mas eu respondo, tá bom? Gratidão e bom dia para vocês.